Nessa aula eu vou falar do padrão Adapter, que é um padrão estrutural. O primeiro padrão estrutural que a gente vai ver nesse curso. Vamos começar pela definição dele. O padrão Adapter converte a interface de uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar. O adaptador permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas. Dá para reduzir essa definição aqui apenas nisso. O adapter converte a interface de uma classe para outra interface. Vamos ver o que é esse converte aqui em mais detalhes. Imagine que num projeto nós temos uma classe assim. Sim, isso daqui é uma classe. E essa classe tem uma interface no formato de triângulo aqui. Ela precisa de uma interface triângulo. Ela espera isso daqui. No caso, ela espera uma interface que se encaixe aqui perfeitamente. E nós precisamos fazer com que essa classe aqui interaja com uma classe como essa daqui. Não é muito difícil notar que elas não são compatíveis. Ó, aqui é uma semicircunferência e aqui é um triângulo. Então essas classes elas não se encaixam. As interfaces delas são incompatíveis. O que é o adapter aqui? O adapter é uma classe intermediária que vai fazer com que essa interface aqui seja compatível com essa. Então o adapter vai receber essa interface, vai transformar essa interface aqui em algo que essa espera. Isso daqui seria o nosso adapter. Ele vai pegar essa interface aqui e vai converter ela para algo que essa interface espera. E aí tudo se encaixa perfeitamente. Isso aqui realmente representa o padrão adapter, mas aqui a gente tem algumas formas aqui que não são classes de fato. Vamos ver um exemplo para que isso aqui fique mais claro para entender. Bom, considere o seguinte. Nós trabalhamos em uma empresa que faz frete. E essa empresa que a gente trabalha resolveu inovar na forma de agendar os fretes. Ela criou um aplicativo e nesse aplicativo o cliente pode agendar o frete dele, para que a empresa vai lá pegar o que ele precisa e levar para onde ele precisa. Só que para isso ele faz uma cobrança antecipada, para evitar que a empresa chegue lá e esse cliente tenha dado bolo na empresa e tal. Então tem que estar pago já isso. E o aplicativo, ele utiliza o serviço de um terceiro, de um gateway de pagamentos, como o PagSeguro, PayPal, coisa do tipo. Mas no caso, ele vai utilizar essa empresa aqui, que se chama PagFácil. Essa empresa, ela fornece essa classe, ela está aqui dentro desse pontilhado, porque é uma classe que é fornecida por terceiros, a gente não pode mexer nessa classe. Esse pontilhado aqui só quer dizer isso, que é uma classe que a gente não pode alterar. A gente tem acesso a ela, a gente até pode alterar ela. Só que se o fornecedor, o dono dessa classe aqui, lançar uma atualização, a gente não vai receber aqui na nossa classe. A gente vai ter que pegar esse pacote novo dele lá. Então é uma classe que não pertence a nós, a gente apenas usa ela. Essa classe possui alguns métodos. Esses métodos são o setValor para definir o valor do pagamento, setParcelas, que recebe o inteiro, que seria o número de parcelas que aquele pagamento vai ser dividido, setNúmero do cartão, define o número do cartão de crédito ali, setCVV, também é um dado do cartão de crédito, e valida cartão, que é uma função que vai retornar um boolean, depois de ter recebido esses valores aqui do cartão e do CVV, vai retornar um boolean dizendo se esse cartão é válido ou não, e também o método realizar pagamento. É lógico, isso daqui é uma classe ilustrativa, faltou aqui data de validade do cartão e tal, mas para não deixar muito extenso, como é só um exemplo, e para a gente focar realmente no adapter, eu simplifiquei isso daqui. Bom, e por que eu apresentei isso daqui para você? Pelo seguinte, o chefe chegou agora e falou, olha, essa PagFácil aqui está com umas taxas não tão legais aqui para a empresa. E a gente quer utilizar também um outro fornecedor, um outro gateway de pagamento, para que eles trabalhem em conjunto. E aí a gente se deparou pelo seguinte, primeiro, a gente tem um problema, que a classe cobrança, ela depende diretamente de PagFácil, ó. Ele guarda uma instância de PagFácil, no construtor recebe uma classe dessa aqui PagFácil e no setGateway, que é o que pode trocar esse gerenciador aqui de pagamentos, esse gateway, também recebe um PagFácil como parâmetro. Então existe uma dependência direta aqui entre essas classes. Começa por aí. O segundo problema é o seguinte, essa daqui é a classe fornecida por esse outro gateway de pagamentos. Então agora a nossa empresa vai utilizar o gateway PagFácil e o gateway Top Pagamentos. Mas vamos comparar essas duas classes aqui, ó. Temos setValor aqui em Top Pagamentos e temos setValor aqui em PagFácil. Legal, são equivalentes. Temos setParcelas e aqui setQuantidade de parcelas, os dois recebem int também no parâmetro, equivalentes. Agora, setNúmero do cartão, aqui recebe apenas o número do cartão, uma string. Aqui, setCartão já recebe o número do cartão e o CVV no mesmo método. Isso quer dizer que esse único método aqui é equivalente a esses dois aqui da nossa classe PagFácil. Além disso, aqui não existe o método validar cartão. Aqui não existe, porque aqui nessa classe o fornecedor faz a validação do cartão antes de fazer a cobrança. Aqui o gateway faz a cobrança e essa cobrança fica em análise, para depois devolver o resultado. Então a validação do cartão é feita depois da cobrança. Por isso que não existe esse método validar cartão aqui. E aí a gente chega naquele cenário das pecinhas não se encaixando.
cobrança espera um pague fácil, mas agora a gente precisa colocar uma top pagamentos aqui também. Como seria uma alternativa para resolver esse problema? A gente poderia aumentar um atributo aqui, então a gente teria pague fácil e top pagamentos, e aí no construtor a gente receberia um objeto do tipo pague fácil e um objeto do tipo top pagamentos. Qual que é o problema nessa abordagem? É que aí a gente vai aumentar o acoplamento aqui. Essa classe está dependendo de uma classe concreta. Se a gente fizer isso, ela vai passar a depender dessa e dessa. Então, ao invés da gente melhorar a situação, a gente está piorando. O que a gente pode fazer então? A gente tem aqui a classe cobrança. Nós podemos criar uma camada de abstração aqui, que seria uma camadinha aqui a mais, que a gente poderia chamar de gateway. Isso daqui seria uma interface. E aí cobrança passaria a depender desse gateway aqui. Ao invés de depender de classes concretas, iria passar a depender de uma abstração, de uma interface. Essa interface ela pode conter exatamente os mesmos métodos que pague fácil, para diminuir o efeito colateral aqui em cobrança, já que cobranças utiliza os métodos com esse nome aqui dessa classe. A gente poderia criar então essa interface gateway exatamente com os mesmos métodos de pague fácil, e pague fácil passaria a implementar essa interface para poder ser aceita aqui em cobranças. Aqui em construct pague fácil, aqui em cima no atributo, a gente iria receber daí um objeto do tipo gateway, ao invés de receber um objeto do tipo pague fácil. Mas aí qual que é o problema dessa abordagem? Pague fácil é uma classe que a gente não pode editar, então a gente não pode escrever aqui implements gateway. A gente estaria editando a classe se a gente fizesse isso. Qual seria uma solução para isso? A gente tem aqui então a classe pague fácil. Eu vou escrever ela aqui embaixo. Ela vai se chamar pague fácil. O que a gente pode fazer é criar uma subclasse que herde todas as características de pague fácil. E essa subclasse sim poderá implementar a gateway, porque a subclasse é nossa, a superclasse não, isso daqui é do fornecedor. Então eu vou criar aqui uma subclasse chamada pague fácil adapter. Isso aqui não é um diagrama de classes, tá? É só um esqueminha que eu estou fazendo. Essa pague fácil adapter, ela vai estender pague fácil. E ao mesmo tempo que ela estende pague fácil, tem todas as características de pague fácil, ela também implementa essa interface aqui. E agora, por consequência, ela é aceita por cobrança, que depende de gateway. Não se preocupa, a gente vai ver isso daqui tudo no código, vai ficar bem claro. A gente vai ter aqui agora a classe top pagamentos. Se eu vier aqui diretamente e implementar essa interface, vai dar problema, porque os métodos aqui não são iguais aos métodos da nossa interface que a gente utilizou como base o pague fácil. Os métodos são diferentes. A gente não pode editar essa classe porque ela também é de terceiro. Então, antes de implementar essa interface aqui, a gente vai precisar de um adaptador aqui para converter esses métodos nesses métodos aqui, que por consequência são os métodos pedidos pela interface. Então aqui sim a gente vai ter um adaptador. Vai ser esse daqui, Ele vai se chamar top pagamentos adapter. Isso daqui é uma herança, fechadinho. Já esse daqui não vai ser herança, ele vai receber esse objeto aqui, ele vai compor esse objeto. Então aqui eu vou colocar uma setinha também, só que essa setinha vai ser aberta aqui. E o que essa classe aqui está fazendo, essa top pagamentos adapter, ela está saindo dessa interface aqui para essa interface aqui. E com isso, ambas passam a ser aceitas por cobrança. Pague fácil adapter, que é uma subclasse de pague fácil, e adiciona também a essa classe aqui o tipo gateway para passar aceito por cobrança por causa dessa implementação, e a classe top pagamentos adapter, que adapta essa interface para essa daqui, então as duas passam a ser aceitas por cobrança de forma transparente. Bom, vamos lá para o código para ver isso daqui de fato acontecendo. Acho que vai ficar mais claro lá. Eu quis explicar esse conceito aqui do que a gente vai fazer, da ideia que a gente tem, para que você não se perca lá no código. Então, ao invés de a gente aumentar o acoplamento de cobrança aqui, criando mais uma dependência, a gente diminuiu esse acoplamento, fazendo com que ele saísse de uma dependência concreta para uma dependência abstrata aqui, e apenas uma também, estou dependendo apenas de uma interface. E aí a parte complexa da coisa, o padrão de projeto acontece depois dessa interface, mais especificamente aqui. Enfim, vamos lá para o código. Só para te contextualizar o porquê que a gente vai utilizar dois gateways de pagamento, o Pague Fácil cobra 40 centavos por cada pagamento feito.
e cobra 5% de juros para cada parcela, ou seja, a cada parcela o valor do pagamento aumenta em 5%. Já a Top Pagamentos cobra um valor muito maior do que Pague Fácil, ele cobra R$ 5,00 por pagamento, a taxa fixa. Só que o parcelamento dele tem um juros muito menor, é apenas 1% a cada parcela. Então, o que a empresa resolveu fazer é, em pagamentos à vista, utilizar o Pague Fácil, porque pagamentos à vista não são parcelados, então esse 5% não faz diferença. E em pagamentos parcelados, utilizar o Top Pagamentos, porque daí esse 1% aqui vai acabar compensando os R$ 5,00 que são pagos de taxa fixa. Entendido isso, vamos ao código. Aqui na pasta Source, dentro da pasta Estruturais, porque o Adapter é um padrão estrutural, dentro da pasta Adapter, a gente já vai ter algumas coisas aqui. A gente tem a pasta Terceiros, que tem a classe Pague Fácil e Top Pagamentos, que são as classes dos gateways, que a gente não pode mexer. E a gente tem a classe Cobrança, que no momento está utilizando a Pague Fácil. No momento, esse sistema está assim. Cobrança está utilizando diretamente Pague Fácil, que é a classe concreta oferecida pelo gateway. Aqui a gente tem um atributo que é do tipo Pague Fácil, é exatamente desse tipo aqui. No construtor a gente recebe um objeto desse tipo e no gateway a gente recebe um objeto desse tipo. A gente pode vir aqui em cobrança e verificar isso, ó, Pague Fácil, Pague Fácil e Pague Fácil. Então é uma dependência direta aqui. Cobrança é fortemente ligada a Pague Fácil. Pague Fácil não é uma classe complexa. Se você olhar com mais detalhes aí, você vai ver que ela possui apenas alguns métodos muito simples. Ela nos oferece o método setValor, set parcelas, set número do cartão, set CVV, valida cartão, que vai validar o cartão baseado no número dele e no CVV. Basicamente está verificando se eles não são nulos e se o CVV tem 3 dígitos. E também tem um método realizar pagamento. Ele vai apenas retornar true, mas vai imprimir aqui qual foi a classe que foi utilizada. No caso, vai imprimir que o pagamento foi realizado via Pague Fácil. Vamos ver como isso daqui está funcionando. Vamos aqui na pasta Public, dentro da pasta Adapter, você vai encontrar o index.php com algum código aqui já. Esse aqui é o código legado que já está funcionando da forma que o sistema está hoje. Vamos ver como é que está acontecendo. Vamos apenas vir aqui no index.html, aqui no Adapter, no link, vamos colocar adapter/index.php, que é apenas para a gente unificar os indexes aqui. Vamos lá para o navegador, vou dar um F5 aqui para atualizar. Certo, aqui em Adapter eu vou clicar no teste, pagamento realizado via Pague Fácil, sucesso. Então ele imprimiu esse pagamento realizado via Pague Fácil e concatenou aqui no index com esse sucesso aqui. Então veio um eco desse método aqui, mais esse sucesso desse eco aqui, ou seria a falha. Essa falha aqui nunca vai acontecer, porque esse método sempre retorna true, mas eu coloquei aqui para ficar mais real. Então nós temos a classe Cobrança trabalhando diretamente com Pague Fácil, e nós precisamos que ela trabalhe também com a classe Top Pagamentos, que é essa classe aqui, que vai imprimir pagamento realizado via Top Pagamentos aqui, e ela possui o método setCartão, que recebe o número do cartão e o CVV, set quantidade de parcelas e set valor. É uma classe diferente de Pague Fácil, mas a gente vai ver isso daqui já já. Já existe um acoplamento aqui em Cobrança, em relação a Pague Fácil. Essas classes são fortemente ligadas. Eu tenho aqui o diagrama de classes do que a gente tem que fazer. A gente precisa criar essa interface Gateway para que Cobrança dependa de uma abstração, dependa de uma interface. Porém, Cobrança já utiliza vários métodos de Gateway. Set CVV, set número do cartão, aqui, set parcelas, que são métodos de Pague Fácil, que a gente recebe aqui no construtor, um objeto do tipo Pague Fácil. Então, para minimizar o efeito colateral aqui, e não ter que ficar mudando o nome desses métodos, vamos criar a interface nos baseando em Pague Fácil. Então vamos lá, aqui em Adapter eu vou criar uma nova interface. Ela vai se chamar Gateway. E aí o que eu preciso fazer é aqui em Pague Fácil copiar a assinatura dos métodos e colocar aqui na interface. Que a gente está dizendo que um Gateway precisa ter os métodos iguais aos de Pague Fácil para que possa ser aceito por cobrança, né? A gente vai utilizar esse gateway na cobrança. Então eu vou copiar o método aqui, copiei o setValor, vou copiar o set parcelas, vou colar aqui, ponto e vírgula, e eu vou repetir esse procedimento para os demais métodos. Agora, Gateway exige esses métodos aqui. Porém, Cobrança ainda está dependendo de Pague Fácil. E a gente precisa que ela dependa de Gateway. Então aqui é só eu trocar de Pague Fácil para Gateway, que é a interface que a gente acabou de criar. Aqui também e aqui também. Certo, repare que a gente não precisa mudar o nome dos métodos, porque a gente utilizou a mesma nomenclatura de Pague Fácil. Então nós reduzimos os efeitos colaterais aqui. Só que agora a gente precisa que Pague Fácil seja do tipo Gateway para ser aceito por cobrança. A gente poderia simplesmente vir aqui em Pague Fácil e escrever isso daqui, Implements Gateway.
Pronto, já estaria suprindo totalmente gateway, porque os métodos são iguais, a gente não precisa criar método nenhum. Só que essa classe não é nossa, e a gente modificou ela fazendo isso. Só que imagine que daí a PagFácil, a empresa mesmo, lance uma nova versão dessa classe, a gente atualize ela aqui, esse implements gateway que a gente criou vai ser perdido, porque essa classe não é nossa, a gente não pode editar ela, a gente não deve editar ela. Mas a gente precisa dessa classe de alguma forma. Todos os métodos dela são públicos, então a gente pode sair aqui por herança. A gente pode criar uma subclasse de PagFácil, que é o que temos aqui, ó, PagFácil Adapter, que estende de PagFácil. Então aqui, em Adapter, eu vou criar uma nova classe, ela vai se chamar PagFácil Adapter. Vai ficar no mesmo namespace, e o que eu preciso fazer é estender tudo que PagFácil tem. Estendi PagFácil. Agora PagFácil Adapter tem tudo que PagFácil tem, todos os métodos. E eu também preciso implementar Gateway para ser aceito por cobrança. Então eu vou implementar Gateway. Está vendo que a minha ideia não está reclamando? Ela não está dizendo que eu tenho que inserir nenhum método aqui. Por que eu não tenho que inserir nenhum método? Porque PagFácil já implementa tudo que Gateway pede. E por herança, PagFácil Adapter também implementa. Então está tudo certo. O que a gente fez aqui foi adaptar a classe. A gente saiu de um tipo para o outro tipo. Se os métodos de PagFácil fossem diferentes da interface, a gente poderia sobrescrever os métodos aqui. Mas não é o caso, os métodos já estão certos. Vou falar sobre adaptadores de classe com mais detalhes depois. Por enquanto, vamos focar aqui no código e a gente vai tratar agora do adaptador de objetos, que a gente vai tratar do adaptador de Top Pagamentos Adapter. A gente precisa utilizar a classe Top Pagamentos, certo? Só que Top Pagamentos precisa ser do tipo Gateway para ser aceito por cobrança. Então, vamos aqui em Top Pagamentos e vamos tentar, mesmo não podendo fazer isso, vamos escrever aqui Implements Gateway. A minha ideia reclamou. Se eu pedir para ela inserir aqui os métodos que estão faltando, ó, esses métodos que ela inseriu aqui embaixo são os métodos que estão em Gateway, que Gateway pede e Top Pagamentos não tem, por terem nomes diferentes ou até mesmo por esses métodos nem existirem aqui em Top Pagamentos. Bom, mas a gente não quer isso. A gente vai sair de outra forma aqui. Vamos tirar essa implementação aqui, que a gente não quer ela. A gente não pode fazer isso. Então nós vamos criar um adaptador aqui para que a gente saia de Top Pagamentos para Gateway, para que os métodos batam com os métodos de Gateway, porque no momento os métodos aqui são diferentes desses daqui. Então aqui em Adapter eu vou criar o Top Pagamentos Adapter. Dentro da pasta Adapter eu vou criar uma nova classe. Ela vai se chamar Top Pagamentos Adapter, vai ficar nesse mesmo namespace. Bom, de cara eu sei que Top Pagamentos Adapter precisa implementar a interface Gateway. Então já vamos fazer isso. Implements Gateway. Minha ideia já reclamou, vou pedir para ela inserir os métodos que estão faltando. Ela inseriu aqui para mim todos os métodos de Gateway. Para a gente satisfazer a interface, a gente precisa implementar esses métodos. A gente quer sair de Top Pagamentos, que é a classe que a gente tem, para a interface Gateway. E a gente vai fazer isso por meio de Top Pagamentos Adapter. A gente precisa fazer com que esses métodos aqui, de alguma forma, cheguem em Top Pagamentos. A gente precisa de uma referência a um objeto desse tipo. Aqui em cima, então, eu vou criar um objeto privado, ele vai se chamar Top Pagamentos. E ele vai ser do tipo Top Pagamentos. Preciso de um objeto dessa classe ali. Aqui no construtor, eu vou receber um objeto exatamente desse tipo aqui, ó, Top Pagamentos, e ele vai se chamar Top Pagamentos, e aí quando eu for criar um objeto do tipo Top Pagamentos Adapter, eu já vou receber ele por parâmetro no construtor. Top Pagamentos recebe Top Pagamentos. Apenas guardei a referência aqui. Agora a gente já tem com o que trabalhar. Então quando a gente tem esses métodos aqui, set valor, set parcelas e tal, a gente vai delegar a responsabilidade desse método para os métodos que esse objeto aqui, que a gente recebeu por parâmetro, que a gente guardou, possui. Vamos começar aqui pelo final. Realizar pagamento. Top Pagamentos tem um método equivalente? Vamos lá ver? Top Pagamentos, ó, realizar pagamento. Tem exatamente um método com o mesmo nome, inclusive, e retorna um boolean, que é o que a gente precisa. Então aqui está fácil, é só delegar para Top Pagamentos. Eu venho aqui, this, Top Pagamentos, e eu vou chamar o método realizar pagamento. Pronto. Só que eu preciso retornar aqui esse boolean. Eu estou retornando o que realizar pagamento retorna. Vamos agora para validar cartão. Lá em Top Pagamentos temos o método validar cartão? Não temos o método validar cartão. Só que aqui em cobrança, o método realizar pagamento utiliza esse validar cartão dentro de um if. Então se de alguma forma esse validar cartão retornar false, esse realizar pagamento aqui nunca vai acontecer, esse método que a gente já adaptou. Como não tem
validar cartão em top pagamentos, essa solicitação nunca pode chegar aqui, porque esse método não vai existir. Então essa solicitação tem que parar por aqui. O que eu preciso fazer é apenas retornar um true. Já que não existe esse método, eu sempre vou retornar um cartão válido, mesmo que ele seja inválido, porque essa validação vai ser feita depois, lá pelo gateway na transação, depois que ela for realizada já. Então aqui eu simplesmente vou fazer return true. Legal, já adaptamos dois métodos. Vamos agora para o setCVV. Vamos ver se lá em top pagamentos existe um setCVV. Olha, nós temos aqui o set cartão que recebe um CVV, mas ele não recebe só o CVV. Ele recebe o CVV e o número do cartão. É um método único. Isso quer dizer que a gente não pode chamar esse método somente com o CVV, porque vai faltar o número do cartão. Então vamos fazer o seguinte, sempre que eu receber esse CVV aqui desse método, eu vou guardar ele até que eu tenha o número do cartão também. Aí quando eu tiver o número do cartão, eu posso chamar esse método aqui passando os dois atributos. Vamos vir aqui então em top pagamentos adapter, vamos apenas guardar esse CVV. Só que para a gente precisa de uma variável, né? Vamos criar aqui um novo atributo, então. Ele vai ser privado, ele vai poder ser nulo também, ou string. Ele vai se chamar CVV e eu já vou inicializar ele como null. Porque eu sei que quando eu inicializo esse top pagamentos adapter, eu não tenho esse dado ainda. E aí aqui embaixo, no setCVV, nesse método, eu vou apenas guardar ele. Vou fazer com que o meu this CVV receba o CVV que eu recebi lá por parâmetro. Vamos deixar isso daqui assim por enquanto e vamos avançar. Aqui em setNúmero do cartão, eu vou receber o número do cartão. Eu já sei que o método lá em top pagamentos é o setCartão que recebe o número do cartão também. Eu vou apenas repetir o procedimento aqui. Aqui em cima eu vou duplicar esse campo, ele vai ser privado, mas aqui eu vou chamar de número cartão. Cartão. Também vai receber um nulo aqui inicialmente. E aí aqui nesse método, sempre que ele for chamado, eu receber o número do cartão, eu vou apenas guardar o número do cartão. This número cartão recebe o número do cartão que eu recebi por parâmetro. Legal, a gente já está guardando o CVV e o número do cartão, mas isso nunca chegou em top pagamentos. A gente ainda não chamou esse método aqui, setCartão. Então vamos fazer o seguinte, aqui em número do cartão, eu já sei que eu posso ter recebido o CVV. Então eu vou apenas testar se o CVV é diferente de nulo. Se eu recebi o número do cartão e eu já tenho o CVV guardado, eu posso chamar aquele método. Então eu vou fazer aqui, if this CVV for diferente de nulo, eu sei que eu já posso chamar aquele método. Daí eu vou fazer o seguinte, this top pagamentos, set cartão, eu vou passar aqui para ele o número do cartão que eu acabei de receber e também vou passar para ele o CVV, que eu já sei que é diferente de nulo, já recebi anteriormente. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para o CVV. Só que ao invés de eu testar o CVV, eu vou testar se o número do cartão é diferente de nulo. Então, se eu recebo o CVV, eu guardo ele, e se eu já tiver o número do cartão, eu chamo o método setCartão e tudo certo. Assim, a gente adaptou mais dois métodos. A gente tinha na interface alvo dois métodos, e na classe que a gente tem apenas um. E a gente dividiu para que esses dois métodos se tornem esse um aqui, de certa forma. A gente conseguiu adaptar esses dois métodos aqui. Vamos então agora para o setParcelas. Vamos ver se o top pagamentos tem um setParcelas. Ó, ele não tem com esse nome, mas ele tem um set quantidade de parcelas que é equivalente, então também está fácil. É só vir aqui no setParcelas e colocar this top pagamentos e eu chamo o método set quantidade de parcelas. Vamos ver o set valor, se a gente tem um equivalente. Temos um set valor total, que é bem parecido, faz a mesma coisa. Então aqui em top pagamentos eu vou chamar, aqui dentro desse método, this top pagamentos, eu vou chamar o método set valor total e aqui eu vou passar o valor total, é claro. Aqui eu também tenho que passar o número de parcelas aqui dentro. Então feito, ó, adaptamos o top pagamentos para a interface gateway. Por meio do top pagamentos adapter, eu recebo um objeto do tipo top pagamentos e eu faço uma adaptação para esses métodos aqui que a minha interface pede. Então agora a cobrança também aceita aqui no construtor dela um top pagamentos adapter, porque o top pagamentos adapter implementa a gateway. Assim a gente já tem esses dois caminhos implementados, esse caminho aqui utilizando o PagFácil e esse caminho aqui utilizando o top pagamentos. Vamos testar isso daqui agora para ver como que vai funcionar. Vamos lá de novo no nosso index.php. Olha só, a gente já está tendo um problema aqui em PagFácil, porque a gente mudou. Cobrança não recebe mais um objeto do tipo PagFácil. Cobrança recebe um tipo Gateway. E PagFácil não implementa Gateway. Quem implementa Gateway é PagFácil Adapter. Então vamos criar aqui, já de cara, os nossos dois adaptadores. Vamos criar aqui em cima o PagFácil Adapter, que vai receber new PagFácil Adapter. E também vamos criar o Top Pagamentos Adapter, que vai receber new
top pagamentos adapter. Eu já vou pedir para minha IDE jogar lá para cima os uses aqui. Ó, repara que top pagamentos adapter não recebe um parâmetro. Não recebe aqui um objeto do tipo PagFácil no construtor. Porque PagFácil adapter utiliza a herança. Então PagFácil adapter já é um objeto do tipo PagFácil. Porém, top pagamentos adapter não é um objeto do tipo top pagamentos. Ele é um objeto do tipo gateway. Então a gente precisa receber por parâmetro aqui o objeto que a gente quer adaptar. Aqui no index.php, então, antes de criar o adaptador de top pagamentos, eu vou criar um objeto do tipo top pagamentos. Vou fazer aqui top pagamentos. Essa letra aqui tem que ser maiúscula. Recebe new top pagamentos. Legal, pedi para minha IDE limpar. E aí eu vou passar esse objeto aqui que eu tenho aqui no construtor de top pagamentos adapter. Esse new PagFácil não é mais necessário. E aí, para eu criar agora o objeto cobrança, aqui eu preciso de um objeto do tipo gateway, que pode ser PagFácil adapter, que é do tipo gateway, ou top pagamentos adapter, que também é do tipo gateway. Vamos começar com PagFácil adapter, que é como já estava. Legal. Aí eu estou chamando o método setValor, setParcelas, setNúmero do cartão e setCVV de cobrança. Cobrança vai delegar dentro desses métodos para os métodos de gateway, que no caso a gente recebeu o PagFácil adapter, certo? Então a gente está passando agora, a gente está chamando o setValor de PagFácil adapter, que estende PagFácil. Então a gente está chamando o método setValor de PagFácil aqui. E aí a mesma coisa vai acontecer para setParcelas, setNúmero do cartão, setCVV e realizar pagamento. Vamos testar isso daqui então. Vamos lá no navegador. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Olha lá, nada mudou, funcionou da mesma forma, só que agora de uma forma mais inteligente, mais adaptada. Esse código pode crescer mais fácil. Se a gente tiver um novo gateway, vai ficar mais tranquilo de mexer. Vamos ver agora, aqui, como a gente pode utilizar o top pagamentos agora, ao invés do PagFácil adapter. Aqui em cobrança, eu tenho esse método setGateway, que eu posso, em tempo de execução, mudar o gateway que cobrança está utilizando. Ele está recebendo por parâmetro e atribuindo aqui a minha variável de instância. E aí, por consequência, eu mudo de onde esses métodos aqui vêm, né? Vai passar a vir de top pagamentos. Então, aqui no index.php, eu vou copiar tudo isso daqui, ó, que são essas chamadas de método, vou colar aqui embaixo. Só que antes de chamar isso, porque se eu chamasse isso daqui agora, eu estaria repetindo o processo apenas. Só que eu vou fazer aqui o seguinte, ó, cobrança, setGateway, e eu vou passar para esse método aqui o top pagamentos adapter, porque agora eu quero sair de PagFácil para top pagamentos. E agora esses métodos aqui vão ser chamados lá em top pagamentos adapter, que é essa classe aqui, e ela vai adaptar essas chamadas para top pagamentos, que é o objeto que a gente recebe aqui por parâmetro. Vamos ver como isso daqui funciona? Vamos lá no navegador novamente. Vou dar um F5. E olha só, pagamento realizado via top pagamentos com sucesso. Se porventura no futuro a empresa quisesse utilizar um outro gateway, a gente poderia criar um novo adaptador para fazer com que esse novo gateway suprisse as necessidades dessa interface aqui, que é utilizado por cobrança. E é isso que o adapter faz. Ele sai de uma interface, não necessariamente realmente uma interface como essa daqui, ele pode sair de uma classe, de uma interface, não importa, para outra interface, que seja uma classe ou interface também, tanto faz. A gente está mudando a forma como uma classe é enxergada. Aqui a gente tinha top pagamentos, a gente mudou por meio de top pagamentos adapter para gateway. Houve uma intermediação aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para você aqui no código. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Vamos voltar para o papel para a gente fazer agora as considerações finais. E eu também vou falar um pouquinho sobre a diferença de adaptador de classe e adaptador de objeto. Aqui, de certa forma, a gente criou os dois, mas eu vou detalhar mais a seguir. Vamos lá. Esse aqui é o diagrama de classes do exemplo que a gente acabou de implementar. Nele tem informações que a gente não precisa agora. Para eu poder seguir com a explicação, eu só preciso dessa estrutura aqui. Por isso eu trouxe esse outro diagrama, que é equivalente a esse, só que eu removi os métodos, até para ficar maior aqui no vídeo. Então eu vou retirar esse daqui e vou seguir com esse. E eu também trouxe aqui um diagrama de classes genérico do padrão adapter, que é o diagrama de classes do adaptador de objetos. Eu já vou explicar a diferença entre ele e o adaptador de classe. Por enquanto vamos colocar no de objetos. A gente tem aqui um exemplo de adaptador de objetos, essa classe top pagamentos adapter. Ela recebe um objeto de top pagamentos no construtor e guarda aqui nessa variável TP. Eu diminuí o nome apenas para caber aqui no diagrama, que é um objeto do tipo top pagamentos, ou seja, espera um objeto dessa classe aqui. Então o que é importante para a gente é que esse adaptador utilizou uma referência a um objeto de top pagamentos para poder fazer a adaptação para a interface gateway. Focando aqui no diagrama genérico, nós temos o cliente, que no caso aqui é o cobrança, que na verdade é quem espera a interface alvo. E a nossa interface alvo, aqui no nosso caso, foi gateway, que é a classe que a gente queria que PagFácil e top pagamentos chegasse.
Nós também temos o adaptador, aqui está sendo chamado de adapter, mas aqui no nosso caso é o top pagamentos adapter, que vai guardar uma referência da classe adaptada, que no nosso caso foi top pagamentos, aqui nessa variável adaptado do tipo adaptado. Ou seja, vai guardar um objeto dessa classe nessa variável aqui. Foi o que a gente fez, a gente guardou um objeto dessa classe aqui nessa variável aqui. E aí, sempre que uma solicitação chega no adapter, ele vai delegar essa solicitação para o objeto que ele guardou, para o objeto adaptado. E vai chamar aqui no objeto adaptado o método equivalente que ele tem à solicitação que foi feita. Já aqui eu tenho um diagrama de classes de um adaptador de classe. Esse é o adaptador de objeto e esse é o adaptador de classe. No adaptador de objeto, basicamente a gente tem um objeto. A gente tem um objeto do tipo top pagamentos. No adaptador de classes, nós não temos o objeto. PagFácil aqui não gera nenhum objeto para PagFácil Adapter, porque PagFácil Adapter herda de PagFácil. Então o objeto dessa classe aqui já é um objeto dessa classe aqui, porque essa aqui é a superclasse de PagFácil Adapter. Isso aqui na verdade é o conceito de herança, né? Um objeto dessa classe aqui também é desse tipo dessa classe aqui. Então o adapter herda a classe adaptada, que aqui no caso está sendo chamado de adaptado, e o adapter também herda a interface alvo. Aqui no nosso exemplo, a interface alvo, que era gateway, era realmente uma interface, não era uma classe em si. Se aqui fosse uma classe, nós precisaríamos de herança múltipla. Nós precisaríamos que PagFácil Adapter herdasse PagFácil e também herdasse de gateway. No PHP isso não seria possível, porque o PHP não dá suporte para herança múltipla. A gente conseguiu fazer isso porque gateway é uma interface. Então eu gastei a minha herança com PagFácil e aqui eu apenas fiz a implementação. E aí sim, implementação eu posso implementar quantas interfaces eu quiser no PHP, no Java também, e algumas outras linguagens também funcionam dessa forma. Olha só que interessante, aqui no adaptador de objeto, quando eu recebo uma solicitação que veio lá da interface alvo, ou seja, quem fez foi o cliente para a interface alvo, o adapter delega essa solicitação para o objeto que ela tem a referência, porque o adapter aqui não é do tipo adaptado. Ele recebe um objeto do tipo adaptado no construtor, mas ele não é desse tipo aqui, ele não herda desse tipo. Então eu vou chamar o método solicitação específica do objeto que eu recebi. Já no adaptador de classe, o adapter é do tipo adaptado. Então esse método solicitação específica aqui, que aqui estava apenas no objeto, aqui está disponível dentro da classe, porque eu herdei esse método de adaptado aqui. Por isso que quando eu recebo a solicitação, eu simplesmente chamo solicitação específica, sem precisar da referência ao objeto adaptado. Aqui eu não preciso da referência, eu nem recebo essa referência, eu nem tenho ela. Vale ressaltar também que essa interface alvo aqui, mesmo no diagrama de classes do adaptador de objetos, pode ser uma classe, não necessariamente precisa ser uma interface. Mas aqui eu não vou precisar de herança múltipla. Por que aqui não seria necessária herança múltipla? Porque eu não herdo essa classe aqui, eu apenas recebo um objeto dela. E aí eu poderia gastar a herança com essa classe aqui, que eu teria aqui em cima. No lugar da interface alvo seria uma classe alvo, por exemplo. De forma resumida, aqui nos dois diagramas, vou até tirar aqui o exemplo para ficar menos confuso, a gente tem o seguinte: o cliente é quem espera a interface alvo, essa aqui é a nossa interface alvo, que pode ser uma classe ou uma interface, tanto faz. Essa aqui é a classe que a gente tem no momento, é a classe que a gente tem que adaptar, e esse daqui é o adaptador, que tanto faz ser um adaptador de classe ou de objeto. O papel dele é converter essa interface, não necessariamente uma interface mesmo, interface, pode ser classe ou interface, mas converter como o sistema enxerga ela para a interface alvo, que também pode ser uma classe ou interface. Pode ser um pouco confuso, mas entenda que existe interface de código de fato, que é o caso do nosso gateway lá, e existe a interface que eu estou dizendo aqui, que são os métodos da classe, o tipo da classe, ou seja, como ela é enxergada no sistema. A interface representa os contratos que aquela classe cumpre, os métodos que ela é obrigada a implementar ou coisa do tipo. Agora eu vou falar um pouco da aplicabilidade do padrão adapter. Quando utilizar ele? Quando existe a necessidade de utilizar uma classe existente e sua interface é diferente da esperada. É basicamente o que a gente tem tratado até agora, né? A gente tem uma interface que a gente precisa utilizar, uma classe que a gente precisa utilizar, mas ela é diferente do que eu preciso para poder aceitar ela. Quando se deseja criar uma classe reutilizável que coopera com classes não relacionadas a ela, ou que não foram previstas, ou seja, classes que não necessariamente têm interfaces compatíveis. É aquele cenário que você está desenvolvendo um software que vai crescer e você ainda não sabe o que está por vir. A coisa ainda está se modelando, ainda está meio obscuro. O adapter pode ser uma solução para isso. Você desenha uma classe que espera uma interface específica e se a interface que veio é diferente da que você quer, você cria um adaptador para ela.
E essa última aplicabilidade aqui, que é especificamente uma aplicabilidade para adaptadores de objetos, que diz que um adaptador de objetos pode ser aplicado quando é necessário usar várias subclasses existentes, mas é impraticável adaptar sua interface subclassificando cada uma delas. Um adaptador de objetos pode adaptar a interface da superclasse. Calma, sei que é confuso. Eu vou ilustrar aqui. A gente tem esse adaptador de objetos aqui, certo? Não vale para esse, eu já vou explicar por que não vale para esse. Mas a gente tem esse adaptador de objetos aqui. Se Top Pagamentos, por exemplo, tem uma subclasse aqui, eu não estou passando um objeto do tipo Top Pagamentos aqui para esse adaptador, e a subclasse, um objeto da subclasse de Top Pagamentos, também seria um objeto do tipo Top Pagamentos. Então ele também seria aceito por esse adaptador aqui. Por isso que quando eu crio um adaptador para a superclasse, esse adaptador também é válido para subclasses dessa superclasse aqui no caso. A gente já vai avançar e eu vou detalhar isso daqui um pouco mais ali nas consequências. Vamos para ela então. Essas daqui são as consequências mais genéricas, que vale tanto para o adaptador de objeto quanto para o adaptador de classe. Daqui a pouco eu vou entrar nas consequências específicas de cada tipo de adaptador. A quantidade de trabalho que o adapter realiza depende de quão semelhantes são a interface-alvo e a classe adaptada. Você viu que aqui deu um certo trabalho adaptar o Top Pagamentos para o Gateway, né? A gente teve que fazer algumas manobras com alguns métodos, como o set número do cartão, set CVV e tal. Mas ainda não foi tão complexo assim, coisa de quebrar a cabeça para descobrir uma forma de sair. Se Top Pagamentos fosse muito mais diferente, isso aqui poderia dar um trabalho muito maior. A complexidade de um adapter é diretamente proporcional a quão diferente o Top Pagamentos aqui, ou seja, a classe adaptada, é da interface-alvo. O quão diferente a classe adaptada é da interface-alvo. Quanto mais diferente, mais trabalho vai dar criar o adapter. Avançando então. Uma classe é mais reutilizável quanto menor for a quantidade de suposições que outras classes devem fazer para usá-la. O adapter elimina tais suposições. Imagina você criando uma classe e você já ter que pensar no futuro em como é que essa classe vai interagir com as demais. Quando você tem tudo pronto, tudo planejadinho já, isso é mais fácil. Mas quando você tem que ficar supondo aquilo que ainda está por vir, o adapter quebra essas suposições. Ele te auxilia a não ter que ficar pensando no que está por vir. Se vier algo diferente do que eu espero, eu crio um adaptador, um intermediário ali entre a classe que eu tenho e a classe que eu vou utilizar. Um problema em potencial com adaptadores é que eles não são transparentes para todos os clientes. Um objeto adaptado não oferece a interface do objeto original. Portanto, ele não pode ser usado onde o objeto original é esperado. Tratando-se de adaptadores de objeto, esse adaptador aqui não é desse tipo. Então, se eu tivesse no meu código utilizações diretas da classe Top Pagamentos, eu não poderia simplesmente ignorar essa classe aqui e usar apenas o adaptador. Porque se eu coloco o adaptador no lugar dessa classe, onde essa classe é esperada, vai dar problema, vai dar bug. Porque Top Pagamentos Adapter não é do tipo Top Pagamentos. Uma saída para isso seria o adaptador de classe. A gente pode dizer que o adaptador de classe ele é bidirecional. Por quê? Porque ele implementa PagFácil, então PagFácil Adapter também é um objeto do tipo PagFácil. Então se um objeto que está esperando um objeto do tipo PagFácil recebe uma subclasse de PagFácil, ele vai aceitar, porque os tipos ainda estão válidos. Se eu tiver herança múltipla, eu também posso fazer isso, né? Implementar a de cima. Mas da mesma forma aqui, mesmo que eu esperasse Gateway em algum lugar e eu receba um PagFácil Adapter, que de fato a gente faz isso no código, também não vai dar problema, porque PagFácil Adapter aqui, ele é do tipo PagFácil e também é do tipo Gateway. Já Top Pagamentos Adapter é do tipo Gateway, mas não é do tipo Top Pagamentos. Ele recebe o objeto aqui, mas ele não é desse tipo, e é por isso que pode causar problema. Agora eu vou entrar nas considerações específicas de cada tipo de adaptador, de classe e de objeto. Essa parte é um pouco mais complexa, então eu peço que você preste uma atenção redobrada agora, se estiver fazendo alguma coisa enquanto assiste esse curso, para e presta atenção nisso daqui, porque não é tão simples de entender, não é trivial. Bom, eu tenho aqui esse diagrama de classes que eu tenho utilizado até agora. Imagina que eu vou criar aqui duas subclasses para PagFácil e duas subclasses para Top Pagamentos. Eu vou simplesmente trocar aqui. Bom, criei duas subclasses aqui. PagFácil A, PagFácil B, Top Pagamentos A e Top Pagamentos B. PagFácil Adapter também é uma subclasse de PagFácil, mas a gente está utilizando ele como adaptador. Essas duas aqui a gente não está utilizando como adaptador. Elas têm outra funcionalidade no sistema, não adaptar PagFácil. Elas sobrescrevem alguns métodos de PagFácil e até mesmo adicionam alguns métodos. PagFácil A pode ter mais métodos que PagFácil,
PagFácil B pode ter mais métodos que PagFácil e que PagFácil A. Imagine que não são subclasses iguais. Da mesma forma que Top Pagamentos A e Top Pagamentos B são subclasses de Top Pagamentos e não são iguais a Top Pagamentos. Sobrescreve alguns métodos ou até mesmo cria outros. Eu vou começar por aqui, pelo adaptador de objetos, que aqui é Top Pagamentos Adapter. Vamos ver algumas considerações a respeito do adaptador de objetos. O adaptador de objetos funciona por composição. Eu recebi um objeto de Top Pagamentos que compõe Top Pagamentos Adapter. Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas Top Pagamentos Adapter não é do tipo Top Pagamentos, apenas recebe um objeto, não herda de Top Pagamentos. O adaptador de objetos adapta a classe adaptado e suas subclasses. Imagina que um objeto de Top Pagamentos A é o objeto A, vou chamar de OA. O objeto de Top Pagamentos B é OB. E o objeto de Top Pagamentos é OP. Eu posso passar OP aqui no construtor de Top Pagamentos? Eu espero um objeto do tipo Top Pagamentos. OP é um objeto do tipo Top Pagamentos, se eu passo ele para cá, ele vai aceitar. Eu posso passar o objeto de Top Pagamentos A, eu posso passar o objeto OA aqui em Top Pagamentos? Posso, porque OA é um objeto do tipo Top Pagamentos também. Por herança, ele também é desse tipo. Então, esse Top Pagamentos, esse tipo aqui, também vai aceitar o objeto OA. Da mesma forma que também vai aceitar o objeto OB. Porque também é uma subclasse de Top Pagamentos. Então, quando eu crio um adaptador aqui da superclasse, da classe Pi, eu também estou criando um adaptador para subclasses. A não ser que essas subclasses aqui criem novos métodos, adicione métodos. Aí esse adaptador pode não estar preparado para lidar com esses métodos novos. Mas com os métodos que ela herdou de Top Pagamentos ou que ela sobrescreveu de Top Pagamentos, o adaptador vai saber lidar com aquilo. Dificulta sobrescrever o comportamento de adaptado. Como eu não tenho herança aqui, como não existe herança, Top Pagamentos Adapter não consegue sobrescrever o comportamento de Top Pagamentos. Eu não consigo mudar um método de Top Pagamentos aqui, porque eu não herdo, não é por herança, é por composição. Então eu tenho um objeto, não tem como eu mudar o comportamento do método de um objeto que eu recebi pronto. A não ser que o objeto que eu recebi forneça recursos para eu poder fazer isso, o que não é o caso aqui. Se eu quisesse mudar o comportamento de Top Pagamentos, eu teria que criar uma subclasse, como Top Pagamentos A ou B, mudar o comportamento aqui, e aí sim criar um adaptador específico para essa subclasse. Então eu precisaria primeiro subclassificar e depois adaptar a subclasse. Por isso que ele dificulta sobrescrever o comportamento adaptado. Eu não consigo fazer isso com facilidade aqui no adaptador. Agora trazendo as especificidades do adaptador de classes, que se dá por herança, certo? A gente tem aqui que PagFácil Adapter herda PagFácil. E também poderia acontecer uma herança múltipla e também herdar de gateway. Não em PHP, mas numa linguagem que permita, que dê suporte à herança múltipla, isso poderia acontecer. Então, ele faz a adaptação por meio de subclassificação. Eu criei um adaptador que é uma subclasse da classe que eu quero adaptar. E aí começam as diferenças agora. O adaptador de adaptado não funciona para subclasses. Por que não funciona? Porque eu não tenho objetos aqui. O PagFácil Adapter não recebe um objeto de PagFácil, nem um objeto de PagFácil A, nem PagFácil B. Essas classes aqui também podem gerar objetos, assim como essas daqui fizeram. Só que esses objetos não serão passados para esse adaptador, porque ele não pede esse objeto. Ele apenas herda PagFácil. Então o adaptador já tem todas as características por herança, não recebe uma referência. É aqui também, ó, não precisa manter referência do adaptado, é outra característica. Certo? Mas diferente do adaptador de objetos, onde Top Pagamentos Adapter tem dificuldades em mudar o comportamento de Top Pagamentos, PagFácil Adapter tem facilidade de mudar o comportamento de PagFácil. Permite que o adapter substitua parte do comportamento de adaptado, pois o adapter é uma subclasse de adaptado. Então eu posso simplesmente vir aqui dentro de PagFácil Adapter e sobrescrever os métodos de PagFácil, sem a necessidade de criar a subclasse. Então, o adaptador de objetos dificulta a modificação da classe adaptada, mas por outro lado, ele já adapta a classe adaptada e suas subclasses, enquanto o adaptador de classe facilita a modificação da classe adaptada, mas ele não adapta as subclasses. Se eu quisesse adaptar PagFácil A, eu teria que criar um outro adaptador que herdasse as características de PagFácil A. Eu teria que ter aqui, por exemplo, um outro adaptador aqui, ó, que seria o PagFácil Adapter A, vou chamar de PagFácil Adapter A, coloquei só as iniciais, e aí essa classe aqui iria ser uma subclasse de PagFácil e também iria implementar Gateway. E aí sim, esse adaptador aqui iria valer para PagFácil A, mas esse daqui não vale, ele vale apenas para PagFácil.
porque não tenho como passar o objeto dessa classe para essa daqui, como eu faço aqui. Eu acho que assim eu termino a parte complexa dessa coisa aqui, que é entender essas diferenças. Lembrando que esse diagrama de classes aqui ele está completo no artigo dessa aula. Toda aula tem um artigo por escrito, aí você já deve ter notado no ambiente aí do curso. E lá você tem um complemento a essa informação. Então se você quiser relembrar algo que eu disse aqui sem precisar reassistir o vídeo, você pode recorrer ao artigo lá que também está bem completo. Bom, então é isso. Até a próxima aula.